Sabe aquela hora em que você quis falar do evangelho, mas ficou travado sem saber o que falar? Ou já quis espalhar o evangelho às vezes, mas não sabia como? Ou na hora que você foi falar, zoaram de você? Fica tranquilo, hoje, irmão, eu vou te dar 5 dicas práticas que todo cristão precisa saber antes de espalhar o evangelho. Prazer, eu sou o Mano Brenin e nesse vídeo a gente vai falar sobre esse tema. Bom, espero que vocês gostem do vídeo. Antes, se inscrevam aí no canal, ativem o sininho para receber mais vídeos bíblicos como esse. Primeira dica, foque na mensagem. Bom, eu acho que não pode faltar essa dica, né, irmão? Pois eu acho que muitas pessoas, quando elas vão espalhar o evangelho, elas acabam se embolando tudo ali no que elas vão falar. Mas, irmão, você não precisa focar em falar palavras perfeitas, mas você precisa focar na mensagem. Se você realmente está passando a real mensagem do evangelho, que somos pecadores, que precisamos da graça de Deus. Através do sacrifício de Jesus, somos perdoados pelos nossos pecados, irmão. Então, você não precisa falar tudo bonito, mas se isso trazer a real mensagem do evangelho no coração da outra pessoa, você já espalhou o evangelho. Porque as pessoas querem falar tudo perfeito, não querem errar uma palavra, mas aí elas focam nisso e acabam esquecendo que o que importa é a mensagem. Pois uma pessoa pode muito bem gaguejar na hora de falar e a outra pode entender. E a outra muito bem pode falar palavras perfeitas e mesmo assim a outra pessoa ainda não compreendeu o que ela quis dizer. E sem falar que Deus não se limita ao exterior para poder fazer a transformação na vida de uma pessoa. Ou seja, você pode muito bem falar gaguejando e Deus transformar o coração dessa pessoa através da mensagem que você semeou no coração dela, mesmo gaguejando. Isso não significa que você tem que falar tudo estranho, tudo não. Você tem que fazer pelo menos um esforcinho para poder tentar falar um vocabulário certo. Mas não fique se culpando se você errar, porque é normal às vezes a gente se confundir na hora de que for falar do evangelho. Mas ore antes de espalhar o evangelho, pedindo para Deus semeie a mensagem, né, uma mensagem boa que você possa transmitir a outra pessoa. Porque sempre é bom a gente orar antes para ter o direcionamento de Deus em qualquer coisa. E sempre também confira as escrituras, porque é bom sempre que o que você for falar esteja alinhado com a palavra de Deus. É por isso, você não deve focar nas suas palavras, mas deve focar no que está escrito na Bíblia. Entenda que nem todos são transformados. Muitas vezes o principal objetivo de espalhar o evangelho, muitas vezes é converter alguém que está nos prazeres carnais. Mas a gente precisa entender primeiro uma coisa, que nem sempre quando a gente pregar o evangelho, mesmo se for da forma mais bonita, nem sempre alguém vai se converter, né? Porque é Deus quem dá o crescimento. A pessoa pode não mudar aquela hora, mas provavelmente lá na frente a mensagem que você semeou muito tempo atrás pode tocar agora o coração dela e fazer que ela mude de vida. Mas é claro que é Deus quem dá o crescimento, não a gente. Por isso, sempre antes de espalhar, você tem que entender, se a pessoa não se converteu, é porque ainda não é o tempo de Deus para fazer a obra na vida dela. Porque tudo é no tempo de Deus, até a transformação. Por isso, nem sempre você pode falar a mensagem da forma mais linda possível. Nem sempre a pessoa vai se converter na hora. Você tem que entregar nas mãos de Deus e deixar que Ele faça a transformação no tempo dele e da forma dele. Porque o tempo de Deus é perfeito e a forma como Ele vai fazer sempre é perfeita. Então, se Ele determinou o tempo para fazer a transformação, aceite o tempo. Mesmo se você falar da forma mais bonita, se ela não se converter, aceite, irmão, e continue a espalhar o evangelho. E mesmo se a gente espalhar o evangelho para a pessoa ainda tem o direito de escolher se ela vai continuar na vida que ela tá ou se ela realmente vai se entregar a Jesus, porque Deus deu a todos o livre-arbítrio. Então, mesmo que você queira muito que a pessoa se converta, se a pessoa não quiser, irmão, ela não se converte. Se ela quiser escolher continuar nos prazeres carnais, você não tem controle sobre a decisão dela. Por isso, espalhe o evangelho.
mas não force a pessoa a mudar, porque isso tem que vir do coração dela. Deus não quer que a gente escolha seguir Ele por obrigação ou por medo das consequências de não seguir Ele, mas Ele quer que a gente siga Ele por amor, porque um verdadeiro relacionamento é baseado e centralizado no amor. E do amor gera obediência, gera fidelidade e vários outros valores. Você tem que fazer o seu papeador como semeador da palavra. Assim como Jesus contou a parábola do semeador, lá em Mateus 13, devemos ser o semeador que vai semear a palavra no coração da pessoa. Se a pessoa vai decidir ouvir e ignorar, isso é da decisão dela. Não tente fazer tudo sozinho. Às vezes a gente quer fazer tudo sozinho e tudo do nosso jeito, mas a gente acaba esquecendo de colocar Deus no centro e aí a gente começa a se colocar no centro. A gente acha que a gente tem que se esforçar para poder converter a pessoa, devemos fazer a melhor pregação para ela poder se arrepender, mas a real é essa, irmão, a gente não consegue fazer nada sem Deus, muito menos converter uma pessoa, porque Deus é quem dá o crescimento. Quando a gente tenta fazer tudo sozinho, inclusive a parte de Deus, irmão, a gente vai se frustrar e muitas vezes vai dar errado. Mas o certo a se fazer, irmão, faz a nossa parte de semear o evangelho no coração da pessoa e deixe Deus dar o crescimento na hora dele, no tempo dele e da forma dele. Não precisa de você fazer tudo sozinho, irmão, e nem de você elaborar algo muito bonito. Só semeie o que Deus colocou em seu coração e deixe Ele fazer a transformação na vida da pessoa. Porque, irmão, a gente é só semeador, mas o mérito é todo de Deus. Sempre, irmão, ore antes de espalhar. Peça a Deus a mensagem que Ele quer que você espalhe. E depois, irmão, espalhe do jeito que você sabe, irmão. Deixe o resto com Deus. Você não precisa espalhar da forma mais elaborada possível só para tentar agradar a pessoa. Mas você deve espalhar com o que você sabe. Nem todas as pessoas agora estão precisando de uma mensagem super elaborativa, super bonita. Mas às vezes uma frase simples, irmão, pode transformar o dia dessa pessoa. Deus não busca semeadores que falam perfeito, mas semeadores com o coração sincero e quebrantado. Bom, e para finalizar, eu vou juntar os dois últimos aqui, que é basear a Bíblia em tudo e procurar a direção de Deus. Primeiro, a gente tem que entender que o Evangelho é a própria Bíblia. Então não tem como a gente espalhar o evangelho de uma coisa que a gente ouviu de um pastor ou que a gente ouviu na igreja. Antes, primeiro, sempre temos que conferir tudo na palavra. Pois não adianta você pregar uma mensagem muito elaborada que você ouviu de um coach da internet e isso não está alinhado com a palavra de Deus. Você não vai ter espalhado o evangelho. Você só vai ter espalhado uma coisa que você ouviu pela internet. Por isso, a dala da Bíblia também é onde a gente tira o que a gente vai poder espalhar e é onde que a gente entende melhor o evangelho antes de poder espalhá-lo para outra pessoa. Porque não adianta a gente querer espalhar o evangelho sem entender o evangelho. Não adianta a gente querer espalhar ele, com uma mensagem que a gente ouviu pela internet. A gente deve espalhar o verdadeiro evangelho, aquele que Jesus falou, e não o que outra pessoa falou pela internet. Ah, mas ela é pastora. Independente mesmo se ela é pastora, irmão, a gente deve usar a Bíblia de base para tudo. Lucas 12:12 diz: pois o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer naquela hora. Essa passagem é quando Jesus estava enviando os seus discípulos para eles poderem espalhar o evangelho e quando os discípulos não saberem o que eles devem falar, que mensagem eles devem falar, o Espírito Santo irá interceder por eles e irá falar. Ou seja, quando a gente vai espalhando o evangelho a uma pessoa, devemos buscar a direção de Deus, porque mesmo que a gente não saiba o que falar e como falar, o Espírito Santo intercederá por nós e colocará as palavras certas no nosso coração. Bom, então é isso.
foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber mais vídeos bíblicos. E se você realmente quer espalhar o evangelho, não se esqueça dessas 5 dicas. Primeiro, foque na mensagem, não nas palavras. Segundo, entenda que nem todos vão ser transformados. Terceiro, não tente fazer tudo sozinho. Quarto, use a Bíblia como referência. E quinto, tenha a direção de Deus. É isso, e que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês.